Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao canal Flamengo em Foco. Se inscreva no canal, tamo junto. Que golaço, hein? Que golaço do Bruno Henrique. O Bruno Henrique na ponta esquerda, entendeu? É outro artigo de luxo. Na ponta direita tem um certo sofrimento. Na ponta esquerda, aqui na canhotinha, ele é do bom. Boa noite, Daniela. Boa noite, né? Boa noite, Daniela. Boa noite, Fernando. Aê, Zen! Já ganhou o primeiro título do Flamengo. Por isso que eu falo pra vocês, o Flamengo é diferente dos outros, porque a prateleira do Flamengo é diferente. É lá em cima, os outros você tem que brigar numa segunda prateleira, porque a prateleira do Flamengo é diferente dos outros. O melhor e maior elenco da América do Sul, disparado. E aí a gente vê o Flamengo... Segura a emoção, Pascoal. Não, segura não, tem que falar a realidade. Calma. Tem que falar a realidade. Ô, Fernando Campos, então Tem que falar... pra ele aí, Esse foi um jogo... Aguinha aqui, Pascoal. Essa foi uma decisão de muitas manifestações. A manifestação da torcida a favor do Gabigol. Sim. Opa. A manifestação da torcida contra o Landim e contra o Braz. Essa foi cirúrgica. Contra o Landim e contra o Braz. E a manifestação do Tite, né, estendendo a mão, dando aquele abraço, aquela cortesia com o técnico do Nova Iguaçu. Achei muito gentil por parte do Tite, muito elegante, achei muito legal e acho que são gestos que acontecem numa partida de futebol e que marcam o jogo, né? O grito de o Gabigol fica... Rapaz, a força da torcida pode... Os dirigentes podem ficar comovidos, né? O Landim andou dando declarações aí que parece que ele não está nem um pouquinho interessado em renovar com o Gabigol. Zero de interesse. Inclusive aquele WhatsApp, negócio de vazar o WhatsApp eu acho um negócio meio chato. O Zinho já está discordando de alguma coisa aí atrás de você, eu não sei do quê. Não vazaram o zap lá do presidente do Flamengo? Dizendo que o Flamengo não vai ficar refém, que o Flamengo não sei o quê, vai ser como o Flamengo quer e não como o Gabigol quer. É não o quê, Zinho? O que é não? Fala assim. Não é zero. Não é zero. A porcentagem que zero de vontade de renovar com o Gabigol. Não é isso que o presidente falou. Não foi isso. Já discordamos na abertura, eu gosto Ele tem o assim. desejo de renovar. Já começou bem. Mas não nos termos do Gabriel. Agora, dentro das propostas que o Flamengo tem. Vai fazer uma proposta. Quer, não quer. Então, eu entendi dessa forma. Aí é que ele até citou o exemplo do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, nós fizemos uma proposta. Ele tinha uma melhor, decidiu ir. Eu entendi assim. Ele não está naquela coisa assim, aceitar o que o Gabigol vai pedir de proposta. Aí o momento é diferente. Aí é verdade. Aí é verdade. Porque também o Gabigol não está jogando. O Gabigol, primeiro, estava no banco, agora tem esse problema para resolver, né? Tem o problema o Gabigol não foi pego no doping. Isso. Vou continuar repetindo isso aqui, porque já tem um monte de gente dizendo, não, o Gabigol está no doping. O Gabigol não está no doping. Ele foi punido por ser mal criado. Por ser boca dura. Certo? Ele foi punido por isso. É isso. Por não ter educação no trato com as pessoas. Ele foi punido por isso. Não porque ele tirou o sangue e ficou provado que ele não tinha nenhum tipo de componente químico, a nada. Palavra que eles usaram zero no doping. Tentativa de fraude. Isso é enquadrado numa tentativa de fraude. Você postergar, deixar para depois, ceder o material do exame. Isso. Né? Então, isso cai nessa cláusula. Mas, o Gabigol, na minha opinião... Na minha modesta opinião, continua com a faca e o queijo na mão. Mesmo com o presidente do Flamengo... Pascoal? Suspenso? O clube tendo que recorrer, como é que ele está com a faca e o queijo na mão? Até dezembro ele tem contrato com o Flamengo. Mas se ele não diminuísse a pedida dele... Até dezembro ele tem contrato com o Flamengo. Sim. O Gabigol não é um jogador veterano. Não. É jogador veterano? Não. O Gabigol tem espaço 28, em mais quantos 28. Quantos times dos outros 19 ele joga em quantos? Ué, depende. Os outros 19 ele joga em quantos? Agora, hoje? Não, ele em condições Porque hoje normais ele de não jogo. pode jogar. Não, em condições normais de jogo ele joga em quantos? 18? 7. Então, vai, 17. Talvez o Internacional que tem 3. Vai jogar no Internacional? Vai brigar. No três, Galo vai brigar. Não, no Galo ele joga O negócio bola. é a versão Eu acho que ele atual não do joga Gabigol. no São Paulo também, não. No São Paulo? Não sei. Não sei, no São Paulo. Posso falar com a letra só? Você joga no São Paulo?
No Fluminense não joga. No lugar do Caleri? O Fluminense? No lugar do Cano? Não, vai pro São Paulo. Se for pro São Paulo, ele vai brigar por uma vaga. No Atlético Mineiro ele joga? Não. Joga. Vai tirar quem? Joga, bota o Hulk um pouquinho mais pra trás e bota ele pra frente. Ah. Não, peraí, o Pascoal tem emoção. O Pascoal começa a falar do Flamengo, ele vai ficando emocionado. Não, só pra dizer que o Gabigol continua com a faca e o queijo na mão, minha senhora. Ele decide pra onde ele quer ir, porque em abril do ano que vem ele tem condições de jogo. Eu também acho que não. Vai depender Na de minha como ele vai visão, se comportar, na minha visão. de onde ele vai manter forma física, de onde ele vai treinar. Ele não pode frequentar a dependência do clube. A gente vai mostrar nem medalha ele pode receber no Maracanã. Tem vídeo dele recebendo medalha em outro lugar. Fala, Tetra. A pedida dele, qual é o clube que tem condição de pagar o salário dele? O Palmeiras. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples assim, não. E no Palmeiras ele joga. Essa é a questão. Não sei, mas só para finalizar. Eu sou daqueles que busca visualizar um panorama futuro. Não ficar só preso à realidade, estancado naquele momento. Porque os grandes investidores ficaram ricos quando compraram ação na baixa. Quando compraram dólar em baixa. Grandes investidores ficaram milionários com isso. É só você parar para notar. Entendeu? Pegou essa dica aí, dona? Tem que ter a visão. O Pascoal é diferente. Boa noite, Fernando Muito Campos. boa noite, Dani. Muito boa noite, Pascoal. Ah, é? Opa! Flamengo. Mas era pule de 10 o Flamengo campeão, Dani. Eu não sei Sim, o que... vou deixar pra vocês, hein? Aqui. Olha a sorriso. Aqui. Pule de 10. Flamengo campeão, pule de 10. Não vai parar nesse título só, não. O Tite falou que é o campeonato mais difícil do Brasil. Não, pois ele reconsiderou. Ele se recuperou depois. Mas achei bonita a atitude dele com o Carlos, o treinador do Nova Iguaçu. Achei uma atitude bonita dele. Achei que algumas coisas aconteceram de maneira positiva. O golaço do Bruno Henrique jogando de ponta esquerda. Né? Dizem que ele vai bem ali daquele lado do campo, Parece né? que ele é do ramo daquele lado esquerdo ali. Parece que ele conhece um pouquinho. A manifestação da torcida tem o seu peso, tem o seu valor. E aí a gente... combinar com outro time para jogar só pelo lado esquerdo. Joga ele e o Cebolinha só pelo lado esquerdo. Não tem jogo pelo lado direito. Tem que escolher um para jogar, né? Assim, fazer o quê? Não é do elenco tão estrelado, tão capacitado como tem o Flamengo, e ainda tem mais um chegando, que é o Carlinhos, que era do Nova Iguaçu. Ozinho, o Cezinha revelação no Corinthians, chateado, Carlinhos. né? Porque assim, o Nova Iguaçu foi lá e a entrevista do intervalo dos jogadores é assim, tentar sair daqui com dignidade, mesmo que não ganhe o título. Acho que fizeram isso, mas o Nova Iguaçu perde 3 jogadores machucados ao longo da partida. O que você achou do jogo, Tetra? Ainda teve isso, né, Dani? O Nova Iguaçu, é claro, o Flamengo favorito total desse confronto, né? O Nova Iguaçu, para mim, eu até postei isso nas minhas mídias sociais, porque eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu e joguei pelo Nova Iguaçu em 2005, na Série B do Rio de Janeiro, encerrando minha carreira na minha cidade. Eu sou de Nova Iguaçu, né? Todo mundo sabe disso. Né? Tenho orgulho de ser de Nova Iguaçu e tenho orgulho de ter ajudado a fundar o Nova Iguaçu Futebol Clube. Né? Um abraço para o Jânio Moraes, nosso presidente, para o Vitor, para o Cacalo, para o Gerson, para o Jorge Moraes, para a turma toda, né? A galera lá que trabalha dia e noite para alcançar esses objetivos. Então o Nova Iguaçu para mim é um campeão, cara. Chegar na final do Campeonato Carioca, fazer a segunda melhor campanha do campeonato, ter o Carlinhos brigando pela artilharia do campeonato, né? O Carlos Vitor fazendo um trabalho espetacular com o Andrezinho. Andrezinho que jogou no Flamengo, que jogou no Vasco, jogou no Botafogo, jogou no Nova Iguaçu também, é o nosso coordenador lá. Então assim, né, o Ronaldinho, que é o auxiliar técnico do Carlos Vitor, a galera que está ralando há muito tempo, gente. Isso é um trabalho de muitos anos. O Nova Iguaçu acabou de completar 34 anos de existência. Então você chegar numa final de um campeonato, olha o nível de investimento dos... Então assim, bateu um Fluminense, um Botafogo, um Vasco, e fora os pequenos que também fazem investimento, Boa Vista, Volta Redonda, os times aqui investem no Campeonato Carioca. Então é um trabalho de categoria de base, é um trabalho muito bonito, é um trabalho profissional, é um trabalho sério, mas é difícil chegar numa final contra esse poderoso Flamengo, cara. Você olha para o banco, você falou aí, entra Bruno Henrique para decidir o jogo. E a constelação que tem, mérito do Flamengo, mérito da diretoria, que foi aí cobrada no jogo, né? Mas eu acho que essa diretoria teve um deslize o ano passado, equívocos
A gente já falou muito sobre isso, troca de treinadores, as contratações. O próprio Marcos Braz reconheceu isso. Ano passado a gente deu uma vacilada, erramos em algumas coisas, mas começa o ano trazendo um dos melhores treinadores do futebol brasileiro de todos os tempos, que é o Tite, né? Traz um cara para botar a ordem ali, para encontrar um equilíbrio. É um time que só tomou um gol e foi com o time sub-23. Campeonato maravilhoso do Flamengo. Há pouco o Rossi estava com um recorde de minutagem sem tomar gol. Né? Um time sólido, organizado. A gente vê um Flamengo muito mais estruturado com o Tite e já tem um elenco maravilhoso. Então, ontem, né, fez um jogo, vamos dizer assim, administrando a sua vantagem. O Nova Iguaçu teve o problema de perder jogadores importantes. Você perde o Bill e o Carlinhos, cara. O Carlinhos, antes de começar o jogo, sente. Então, assim, sofre com isso, mas eu acho que os jogadores falaram certo. Saiu dignamente, cabeça erguida, encarou, jogou, mostrou futebol. Não ficou lá atrás, não. Tentou jogar, teve até chance. Isso durante todo o campeonato. Então, por isso a atitude do Tite. Reconhecer o trabalho do Nova Iguaçu, dar uma medalha para o Carlos Vitor, que foi um dos melhores treinadores, se não ali com o Tite brigando para ser o melhor treinador do campeonato. E chama o time do Nova Iguaçu para estar no pódio, reconhecendo que um time com um investimento bem menor, pequeno, né, faz um campeonato maravilhoso, espetacular. A Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, está em festa, orgulhosa do Nova Iguaçu, que é fruto da terra. Tem a laranja ali, ô Dani, porque Nova Iguaçu era a terra da laranja, né? Fazendas de laranja nos tempos lá no início de Nova Iguaçu. Então Nova Iguaçu, como fruto da terra, é laranja por isso, não é homenagem à Holanda. É porque a laranja era a terra da fruta ali, que rendia, né? E que era o comércio de Nova Iguaçu. Então, parabéns ao Nova Iguaçu, merecidamente, chega à final. E parabéns ao Flamengo, 38º título de Carioca, né? O Flamengo campeão invicto. É o Flamengo, né, que está aí para a temporada, como o Pascoal. Fica brincando, a gente fica, né, essa coisa assim, um pegar no pé do outro, Pascoal, mas ele sabe que realmente, e eu concordo com ele, o Flamengo é candidato a título com outras equipes, mas é forte candidato a mais títulos na temporada. O Zinho fala da questão de administrar, né? O resultado tinha um 3-0 construído do jogo de ida, faz 1-0 no jogo de volta, mas eu acho que esse administrar passa muito também pela escalação dos jogadores titulares como um todo. E não critico, porque eu acho que é um recado do Tite sobre a importância, o respeito ao adversário, tudo que ele prega de carreira, né? Me espantaria talvez se ele fizesse o contrário disso e mandasse um time completamente reserva. Mas essa coisa de cair um pouco a intensidade, de cair um pouco a concentração no jogo. Talvez poupar mais cedo esses titulares fosse uma opção, porque ele vai para o intervalo, volta, aí começa a mexer, bota os meninos. Esses caras têm uma Libertadores para jogar agora no meio de semana. Começaram com um empate na Libertadores. E em cima desse ambiente de brigar por tudo, é bom olhar também para a Libertadores, por menos técnicos que sejam os adversários, não? Sim, e isso aconteceu, né? Ele poupou na Libertadores, pensando muito nessa questão do respeito ao adversário. Eu até teria feito o inverso. Eu também. Eu teria começado com o pé no acelerador na Libertadores. Se espera muito do Flamengo na Libertadores. O Tite sabe muito bem o que faz. O Flamengo tem um grande elenco. E com o Tite no comando, ele fica mais próximo de grandes conquistas. Já conquistou a Taça Guanabara, agora é campeão carioca. O feito que ele teve, mas é campeonato estadual. Gente, o Flamengo titular não sofreu gol. O Flamengo titular, mesmo enfrentando adversários grandes, rivais, 3 grandes rivais do Rio de Janeiro, não sofreu gols. O time do Flamengo só sofreu gol com a equipe sub-20. Isso é grande, isso mostra um equilíbrio que ele tanto fala, né? A palavra que ele tanto fala. A consistência. Aí ele contratou o jogador e tudo que fez gol nele. O Carlinhos. Pois é, o Carlinhos, que é a contratação, né, do Flamengo, né? Uma aposta, acho que legal do Flamengo para essa temporada. Eu ainda vejo que esse Flamengo não é um time brilhante. Não acho que a torcida do Flamengo tem que ter a expectativa de que esse time seja brilhante. A torcida do Flamengo tem que almejar grandes títulos, né? Grandes conquistas. E com o Tite, com esse grupo de jogadores, eu acho que o Flamengo vai brigar por tudo na temporada. Confirmou o favoritismo. Acho que sofreu um pouco, principalmente no primeiro tempo, ontem. Entrou um pouco mais relaxado. Acho até natural, quando você tem uma vantagem de 3-0 para administrar.
né? Você tem um jogo de Libertadores aí no meio de semana, mas mesmo assim, mesmo não sendo essa grande apresentação do Flamengo, o Flamengo tem oportunidade, né? No segundo tempo ali cara a cara, né? O Pedro conseguindo encontrar Cebolinha, Nico de la Cruz, bola no travessão, Arrascaeta fazendo o Fabrício. O Fabrício também, outro jogador também que saiu do Nova Iguaçu, foi pro Internacional, foi anunciado hoje. O goleiro. Né? Mas eu também queria utilizar esse espaço aqui para parabenizar o trabalho do Nova Iguaçu. Porque o Nova Iguaçu foi uma das grandes histórias que a gente viu nesse início de temporada aqui no futebol brasileiro. Um clube de menor expressão chegando uma final, eliminando o Vasco com mérito e autoridade, em 2 jogos no Maracanã lotado e mostrando também a ousadia que é a cara desse trabalho do Carlos Vitor contra o Flamengo, que chegou com perigo, né? No primeiro e no segundo jogo. Esse jogador Xandinho também é um jogador muito inteligente. Aí, ó. Olha lá, chegando e indo para trocação. Né? O título seria muito difícil, mas merece todos os aplausos possíveis. A gente já está vendo a valorização de alguns atletas, a valorização do Carlos Vitor também, né, que fez um trabalho muito positivo. Né? Então só queria também deixar isso claro, porque foi uma história bem legal de um trabalho bem executado, né, Dani? Que o Zinho falou de muito tempo, né, que o Nova Iguaçu está fazendo. O Nova Iguaçu não abriu mão de jogar, né? Eu acho que essa é a grande vitória, assim. A gente não pode comparar a expressão desses 2 times, Pascoal. E olhando para o lado do Flamengo, assim, o que fica para a Libertadores? Acho que tem um time bem definido, tem testes que deram certo e outros que não, como, por exemplo, na minha opinião, quando ele coloca o Bruno Henrique para jogar na direita, o Bruno não rende o que pode render, e aí tem a questão de como é que faz, né? Se você tem um outro cara ali na esquerda que também está indo bem, assim, o que o Tite pode tirar pensando em sequência? Eu acho que o Tite, na verdade, ele já tem tudo mapeado. O Tite não entra com o time do Flamengo para saber o que o cara vai fazer. Ele já sabe o que cada um pode render, né? Tem gente que fica reclamando, gastou um dinheirão no zagueiro, mas não contrabotou o zagueiro para jogar ainda. Rapaz, a internet ontem estava empolvorosa porque Léo Ortiz ainda não estreou. Vai tirar como, gente? O Fabrício Bruno e o Léo Pereira? Aí é aquela pergunta. Ele vai entrar por entrar 5 minutos, 15 minutos? Desnecessário, né? Quando precisar dele, o Flamengo vai colocá-lo em campo, né? A gente vê... Quarta-feira, Palestino, Maracanã. O Palestino, na minha modesta opinião, é o time mais fraco do grupo. É o time mais fraco do grupo. Palestino, Bolívar e Milionários. O Bolívar vai ter que jogar lá no céu. Jogar lá é complicado. Vai jogar lá no céu, porque se você der bobeira, se você passar a mão, você cumprimenta Deus. E tão alto que é lá, né? Se você levantar a mão, capaz de ser. O Bolívar ganhou fora de casa, né? Não, o Bolívar... Ganhou do Palestino de 4-0, é o que o Pascoal está dizendo. Ganhou do Palestino. O Palestino é o time mais fraco do grupo. Perfeito? Então, o Flamengo tem que fazer diferença e saldo de gols. Aí, por isso é que eu digo para vocês que Libertadores da América tem uma enganação em fase de grupos. Não tem fase de grupos. É tudo mata-mata. Tudo mata-mata. O Flamengo empatou o primeiro jogo. Tem que ganhar em casa e fazer saldo de gols. Porque faz diferença o saldo de gols. Tem que fazer. Não tem, é mata-mata sempre. Mata-mata. Então o Flamengo tem que ir com tudo, com todo mundo Pascoal, jogando. Se o Flamengo entrar do jeito que ele entrou, no primeiro tempo contra o Fluminense, do primeiro jogo, daquele jeito, frenético, sufocando o adversário, ele passa o carro no Palestino. Não, mas é capaz de fazer mais de 6. Passa o carro no Palestino. Por isso que eu sempre digo aqui, nesses jogos assim do Flamengo, se não for menos de 3, eu nem vou sorrir. Eu não vou achar nem graça. Mas aí tem uma coisa para pensar. Tudo bem que agora não tem viagem, agora é um jogo em casa, é um jogo no Maracanã. Não, e quando for jogar com o Palestino, é em Santiago. Vai jogar no São Carlos. Não, tudo bem, mas eu digo dessa coisa de rodagem de elenco, porque ele entra com o time titular, ele no final lá coloca os 3 meninos juntos, faz poupa de certa forma, né, para que não fiquem a partida toda os principais jogadores, mas hoje o Varela, depois desse título, ele deu uma entrevista exclusiva aqui pra gente. E ele fala um pouco sobre a dificuldade de jogar no Brasil, e ele aborda um ponto. Vamos ouvir o Varela. Acho que un montón de cosas. La llegada ao Flamengo también no es fácil, un time muy grande, a torcida cobra mucho también. Mas cuando eu comecei a jogar, también no jogaba de línea de 4. Ahí comencé a jogar con Vitor Pereira, que colocaba una línea de 3 y eu por fuera. Y eu siempre jogué de lateral, entonces ahí eso me dificultaba un poco. También
o resultado que a gente estava tendo do 2023 não ajudava muito ao time. Então foi uma sequência de muitas coisas que não estava dando certo. Então aí também minha situação estava se complicando mais. Ele está falando de posicionamento nessa parte, ele também fala da sequência, do número de jogos, né? Que obviamente não é uma questão só do Flamengo, é uma questão dos clubes brasileiros que disputam muitas competições, todos eles vão passar por isso, mas é uma questão também para ser olhada. Lembrou assim, de Vitor Pereira. Lembrou de Vitor Pereira, hein, Zinho? Olha o sorriso do Zinho. Vitor Pereira. Vitor Pereira. É um artistazinho, não tem jeito. Que saudade, Pascoal? Nenhuma. Ele deve Vitor Pereira. Jesus! Não, assim, todo cara que fala do Vitor Pereira dá uma raquetadinha nele. Você já reparou? Ele foi sincero, né? Assim, até expondo aí, né? Acho que ele não falou mal do Vitor Pereira. Ele disse o seguinte: o meu posicionamento para um estilo 3-5-2, né? De 3 zagueiros, ele jogar de ala, ele já está projetado à frente, ele não chega como um elemento surpresa, dificulta para ele. Ele não é um cara habilidoso do drible. Ele não é um Rodilindo, né? Ele não é um Rodilindo, avião, né? Então, assim, ele chega para substituir o El Avion, né? Que estava arrebentando. Aí entra naquele período de um Flamengo com dificuldades com esses treinadores. Não é só o Vitor Pereira, não, né? O Paulo Souza antes também teve dificuldade. E depois do Vitor Pereira, São Paulo depois. Então foi um ano complicado, de muita cobrança, o time não encaixando e ele chegando como um jogador de seleção, né, do Uruguai, a expectativa lá em cima, e ele explica aí que esse posicionamento dificultou ele e a cobrança é grande mesmo. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, gente. Então, quando ganha, Valera, agora você também deve estar recebendo elogio que você nunca recebeu na sua carreira toda. É assim o Flamengo. O Flamengo é assim. Quando você ganha, parece que você é o melhor jogador do mundo, porque é tanto elogio, tanto tapinha nas costas, mas quando perde, meu amigo, quando a coisa não ganha, a cobrança é na mesma proporção, é lá em cima. Quem joga no Flamengo tem que se acostumar com isso. E é maravilhoso jogar no Flamengo, é espetacular jogar no Flamengo, ele está desfrutando disso. Entrar no Maracanã com a torcida do Flamengo é uma coisa diferente. E ele está desfrutando isso, conquistando o título, dando a volta olímpica. Quero mandar um abraço, já que o Pascoal mandou um abraço, mandar um abraço pro Gael. Ele é netinho do Berg, jogador, craque de bola, está nos assistindo. Gael, um beijo do tiozinho para você, né? Rubro-negro, tá feliz com o Flamengo campeão. Muito bom, Gael. Beijo de todos nós aqui pra você do clube, viu? O Gael, será que ele gosta do Gabigol? Porque a torcida que tava no Maracanã ontem deu uma pressionada, não tá querendo saber de Gabriel longe do Flamengo, não. Ele tá sem poder jogar por conta da punição recebida, mas o recado da arquibancada foi claro. Eleitoral. O Flamengo, esse ano, mais para o fim do ano, tem eleições. A arquibancada não escolhe o presidente. Isso é feito internamente com os sócios do clube. Mas a arquibancada tem um peso em qualquer clube, né? Você, Pascoal, que já viu muita eleição, pode falar sobre isso e sobre o quão claro é esse recado. Para mim, esse xingamento ao Landim, ele obviamente tem a ver com as declarações sobre o Gabigol. Claro. A manifestação da torcida, porque o torcedor do Flamengo está absolutamente satisfeito, feliz com a conquista do título carioca, certo? Mas tem ainda aquela decepção do ano passado, porque é inegável que o torcedor do Flamengo não gostou do que viu no ano passado. O Flamengo zerou de competições em termos de títulos no ano passado. Não ganhou o Carioca, não ganhou o Brasileiro, não ganhou o Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou nada. Então a torcida ainda tem esse receio.
o presidente do Flamengo fez aquelas declarações que a gente viu. Aí vaza, eu não sei como é que você manda um negócio para um cara que é seu amigo e vaza. Aí o cara já não é seu amigo, entendeu? Você manda um cara vazou, então não tem parceria, não tem amizade nisso aí. Eu acho que é um negócio meio complicado. E aí, essa situação do Gabriel é uma situação muito, muito delicada. Vem desde o final do ano passado, quando os dirigentes do Flamengo encaminham a renovação do Gabriel, vai na mesa do presidente, o presidente não assina, e depois diz que nem recebeu, não sabia do que se tratava, a torcida sabe que... a torcida também não é tonta, não é boba, ela sabe o que está vendo. Sabe que esperava essa situação, que já tinha acontecido no ano passado, essa situação do Gabriel, a gente já tinha dito aqui. E essa situação do Gabriel acaba enveredando para a pena. E enveredou por uma pena de 2 anos. Agora, fica essa pendência da renovação de contrato, a torcida do Flamengo parece que está muito claramente a favor do Gabriel, o presidente do Flamengo me parece que não está tão afim assim, né? Então as coisas ficam mais ou menos desequilibradas. E a torcida deixou muito clara a sua manifestação a respeito. Entre Gabriel e o presidente, quem eles preferem? Não sei se é uma escolha, né, entre um e outro, porque a gente sabe que na prática não é dessa maneira. Mas, assim, é um apoio a um ídolo do clube. Teve uma eleição agora de gol mais bonito da história dos 13 mil gols do Flamengo, e o gol do Gabriel contra o River Plate foi eleito. Então, acho que talvez isso demonstre a força da idolatria do Gabriel, por mais que não esteja mais como titular há algum tempo. E aí eu acho que tem toda uma questão do treinador também não ter este amor profundo pelo Gabriel, como a diretoria agora parece que também não comprou. A gente tem, depois de ver essas imagens, quando você fala, Fernando, o Flamengo fez uma homenagem ao Gabriel, que não pode frequentar sequer o estádio, então botou um videozinho dele recebendo a medalha fora do estádio. É isso aí, ó. A gente consegue ouvir? Fala, nação. 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho e tamo junto. Fala, nação. Aí, é curtinho, assim, mas colocou na rede social para incluir de alguma maneira o Gabriel na comemoração. Ele merece todas as homenagens possíveis, né? Ele é o grande ídolo dessa geração. É o grande símbolo, né? O cara que melhor conseguiu dialogar com a torcida do Flamengo. Empilhou taças, cansou de ser decisivo. Teve, de fato, uma última temporada abaixo. Na temporada de 2024... voltou mais cedo, se preparou na parte física, ainda até a opção do técnico, pelo ótimo momento do Pedro, é um reserva, e agora tem toda a situação aí, né, da questão da punição com ele. Eu acho que o xingamento ali contra o Landim não é só por conta da declaração dele recente sobre o Gabigol. O Landim, ele é muito campeão como presidente do Flamengo. Sim. Só que em nenhum momento ele consegue, de fato, dialogar com o povo. Que o Gabriel faz muito bem, né? Ele faz muito bem. Ele não consegue se conectar de fato com a torcida do Flamengo. Tem uma situação que incomoda muito a torcida do Flamengo, que me incomoda demais. Nos momentos de crise, o Landim some. No momento de levantar a taça, ele está lá para tirar foto. Então isso incomoda muito também a torcida do Flamengo, porque na última temporada, as digitais do fracasso são de Landim, são do Braz. Eu acho que em várias oportunidades essa direção do Flamengo não tratou bem os ídolos dessa geração atual. Mas, para ser justo, eu não vi na declaração dele sobre o Gabigol nenhum absurdo e nenhum desrespeito. Porque aí eu acho que tem que ser uma avaliação mais fria do que é o futebol, do que é um planejamento. A gente dá muita pancada quando erram no planejamento. O Gabigol representa demais para o Flamengo. Só o torcedor rubro-negro sabe, né, sobre isso. Só que, de fato, o pedido do Gabigol, o último, foi um pedido bem acima e fora da realidade do nível do futebol que ele está apresentando agora. Então, assim, para o Fica Gabigol acontecer, eu entendo que tem que ser um diálogo, um acordo, que o Gabigol também talvez precise ceder e entender um pouco o momento dele. Agora, como é que fica para você negociar esse contrato? Ele tem uma suspensão, por enquanto, e um problema que ele gerou, porque foi infantil, porque foi marrento, assim, desnecessário o que ele fez na questão lá do antidoping. Já tem essa questão, que é um problema.
Você tem uma outra questão que ele caiu fisicamente, tecnicamente. Então, assim, vai investir tão alto assim, tem que ver até que ponto também o Gabigol vai ter o desejo de permanecer. É um diálogo. O Flamengo também precisa pensar no melhor para a sequência do projeto. Agora, esse cara merece todo o respeito do mundo, né? Merece todas as homenagens possíveis do mundo, porque nessa relação, nesse casamento, né, de muitas alegrias, o Gabigol também entregou muito para o Flamengo e vice-versa. Mas eu acho que o xingamento ali vai além do Gabigol, Dani. O torcedor do Flamengo não se sente representado pelo Landim. Existe um distanciamento por posicionamentos que ele teve, posicionamentos, para mim, equivocados que ele teve no passado, pelos erros dentro da gestão esportiva mesmo, do futebol, que incomodam muito a torcida. Óbvio, o que a gestão Landim fez na reestruturação financeira e administrativa é fundamental. É um modelo que começou lá desde a época do Bandeira de Melo. Hoje o Flamengo praticamente não tem dívida. Esses caras fizeram, de fato, um trabalho muito sério. Sim. Mas na hora de você dialogar com o povo, dialogar com a torcida, eles falham muito. Falham demais. E aí, Zinho, é o que o Gabriel representa, né? É o cara que está no cantinho do campo e vai lá e canta música junto com a arquibancada. É o não rubro-negro que vê o menininho fazendo o bracinho do Gabriel para comemorar um gol, assim. O Gabriel tem uma identificação com o Flamengo e a torcida do Flamengo, que talvez seja o que o Donan está falando, que é o que falta para a diretoria. Você, Pascoal, tem opiniões diferentes em relação a essa renovação. Eu vou mais para o seu lado. Eu não acho que o Gabriel agora vai poder fazer as mesmas exigências. Você vê uma convergência de ideias para renovar o contrato? Não, eu vejo assim eu não vou entrar pro lado da paixão, né? A arquibancada ali é a paixão. O ídolo é o jogador, não é o dirigente. Há um reconhecimento sempre dos trabalhos de presidente, de clube. Claro que na minha época antiga, se você falar de Márcio Braga, de Jorge Elal, dessa turma, esses caras são ídolos, são marcantes na história do Flamengo, né? Eu reconheço e admiro a gestão que foi dita aí pelo Fernando Campos, né? Que começa com Bandeira. O Flamengo de hoje é um Flamengo totalmente diferente, até da minha época, né? Então, assim, esses caras têm muito mérito, né? E a função deles é essa, é administrar o clube, organizar o clube. E isso o Flamengo hoje é uma potência. Sempre foi, esportivamente, né? Dentro de campo. A grandeza, o gigante Flamengo, sempre foi. Títulos, jogadores, torcida, espetacular, mas era uma bagunça. Era uma bagunça. Eu joguei no Flamengo 3 meses de salário atrasado, né? E a gente entrava em campo e honrava, ia lá, ia jogar. Eu fui vendido do Flamengo contra a minha vontade. Eu não queria sair do Flamengo, né? Tão enraizado, eu não queria sair do Flamengo. Eu fui vendido porque o clube não tinha dinheiro para pagar o salário da gente. Então eu fui vendido para que com essa grana pagasse. Jogar tá no jornal da época, é só você puxar lá. Estou aqui criticando não. Mas não era só o Flamengo não. Muitos clubes viviam assim. Hoje ainda tem, né? Muitos clubes endividados, devendo a imagem, isso e aquilo. Então se o Flamengo hoje, além de ser a potência dentro de campo, com o time que tem, com os jogadores que tem, e com a torcida nem se fala que tem, né? Disparado a maior torcida. Em termos de administração, de estrutura, o que o Flamengo cresceu, o que o Flamengo faltou hoje é um estádio, ter o seu estádio próprio. Tem sempre essa briga do Maracanã, e eu acho que o Maracanã é do povo, são todos os torcedores do Rio de Janeiro e do Brasil, mas hoje é o Flamengo e o Fluminense que administram esse estádio, e é muito bom, né, para ter jogo dos grandes clubes no Maracanã. Mas voltando ao assunto, achei exagerado essa cobrança, esse xingamento na hora de mais um título dessa gestão. Eu acho que assim, subiu um pouco esse tom. Você cobrar, você reclamar, mas é a paixão. Enquanto a paixão é difícil você ficar opinando. Eu, particularmente, acho que foi muito ofensivo, agressivo, né? O palavrão que foi dito ali. E eu acho que ele está vendo o melhor para o Flamengo. Ele não está indo pela paixão, porque o Gabigol é ídolo, o Gabigol é histórico, o Gabigol é incrível.
né? Não foi assim? Esse gol que foi eleito, o gol nesses 13 mil gols do Flamengo, né? Foi eleito, não é nem de beleza, é de pelo nosso importância. amigo João Guilherme. Por isso que eu imitei. Incrível, incrível. E eu estava com o Pascoal ao lado do João Guilherme. Sim. Nós estávamos nesse momento histórico. E eu vibrei junto com o Gabigol, né? Eu vibrei ali na hora do gol que o João Guilherme narrou. Maravilhoso, espetacular. E aí, essa votação, é claro que entra a garotada mais nova, gente. Né? A gente das antigas lá, tu acha que o pessoal votou nos gols do Nunes no Mundial de Clubes contra o Liverpool, que é gol mais importante do Zico? mais fresco na memória, né? Mas então, internet é mais... A gente sabe como é que é mais legal. Esse gol é marcante, é demais. E o Gabigol tá na história, tá lá em cima. Só que o Landim, com a sua direção, estão vendo friamente a situação. E a situação é um jogador que nesse momento, infelizmente, está suspenso, não por culpa do Flamengo, não por culpa da torcida do Flamengo, não por culpa do Landim, por culpa do Gabigol. Foi a atitude dele, infelizmente. Infelizmente. Eu adoraria ver o Gabigol jogando, que ele nos faz bem, o jogo dele. Baita de um jogador, importantíssimo. Mas as atitudes, o comportamento dele, que o levaram a ser punido. O Landim não tem culpa. Então, assim, ele está pensando friamente. Eu estou pensando, o Pascoal foi gerente de futebol também. Gente, o cara não está jogando. Eu não sei como é que essa punição vai ficar. Por que eu vou renovar esse contrato? Ah, pela história que ele tem no clube? Lindo, maravilhoso e tudo. Mas qual é o salário que ele está pedindo? Qual é o salário que ele quer? Alto. Opa, peraí. Eu reconheço, tem essa história linda, maravilhosa, mas o momento é da gente sentar e renegociar e conversar, né? Não tem pressa disso. Vamos ver como é que vai ser essa punição. Eu entendo a postura do Landim. Eu só não entendo ele ter ido em podcast e ficar falando. Aí é um erro do Landim. Ele tinha que conversar isso com a sua diretoria, com o Marcos Braz, né, com o Bruno Spindel, com o seu grupo ali. Né? Ir para podcast, ficar falando, dando entrevista, não era para fazer. Errou. Mas eu entendo esse mecanismo que ele está levando, gente. A calma na Gabigol, a gente não renovação, sabe se ele vai voltar. Zinho? Tomara que ele volte a jogar. Tomara que ele volte a jogar. Que essa punição diminua. Mas vai diminuir? Aí eu vou pagar... Eu não vou falar números aqui, mas é um dos maiores salários do futebol brasileiro. Para um cara que não sei se vai continuar mais um ano suspenso... Então, assim, o cara tem que botar o pé no chão, esperar e tá vendo a administração, tá vendo o melhor para o clube financeiramente. É isso. E ele falou, eu entendi assim, vamos fazer uma proposta. Aí ele vai decidir se quer ficar ou não. Foi o que nós fizemos pro Everton Ribeiro, para o A, para o B, para o C, ele falou isso. Ele não falou que não vai renovar, que não quer renovar, que não tá pensando no Gabigol, não. No momento certo, vamos esperar o que está acontecendo, faremos uma proposta dentro daquilo que a gente acha que é o melhor, né? Ou seja, ele está vivendo esse momento agora. Então eu entendi muito bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o final desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Falou!